Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. Estamos aqui para fazer a Tua obra, Pai. Por isso precisamos da Tua bênção, da Tua direção, da Tua presença aqui conosco, Pai. E também com todas as pessoas que forem ouvir e forem ver esta parte da palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Estamos caminhando, estamos agora nos livros de sabedoria, de poesia, e dos escritos, são os nomes que esses 5 livros recebem. Jó, para o homem em sofrimento. Salmos, para a adoração. Provérbios, para o relacionamento com todos, no cotidiano. E Eclesiastes, estamos no 4º livro do 3º grupo de livros da Bíblia do Antigo Testamento. Eclesiastes, escrito nas velhice de Salomão, ele é o autor. Nós já vimos aqueles refrãos que aparecem no livro, quando ele diz debaixo do sol, quando ele observa, ele questiona o que acontece no nosso mundo. Ele fala também além do céu, onde está Deus, o Criador, o que governa debaixo do céu também. Ele fala da alegria que a gente pode ter no comer, no beber, no trabalhar, quando Deus dá esta alegria. É Ele que dá isso de presente para nós. Então nós estamos caminhando nos questionamentos dele, ele procurando razão. Às vezes ele era muito duvidoso, ele tinha muitas dúvidas, então ele está buscando explicação e ele vai ter as respostas que ele precisa, e também para nós. Estamos no capítulo 10 e nesse capítulo ele vai recordar, ele vai reafirmar pensamentos que já até apareceram no livro de Provérbios. Pensamentos sobre a sabedoria. Provérbios falava sobre a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele começa a analisar. E uma coisa que Salomão observa, uma pessoa de grande sabedoria. E ele diz assim, às vezes uma pequena tolice, uma palavra apressada, uma explosão, derruba tudo que ele construiu. A pequena tolice pode fazer perder toda a sabedoria, todo o valor da sabedoria que ele possuía. Ele vai observando. Também ele faz um conselho. Se uma autoridade se zangar com você fez alguma coisa errada, não peça demissão. Ele diz assim, erros podem ser perdoados. Então, uma questão que na hora tem tanto valor, pode depois ser perdoado. Então ele fala, não peça demissão de imediato. Também ele observou os governantes. Ele achava uma tremenda injustiça. O governante colocava pessoas tolas em cargos altos, em cargos importantes, e deixavam de aproveitar pessoas de real valor. E ele faz uma observação interessante. Eu vi tolo andando a cavalo e príncipe andando a pé. Outra coisa que Salomão aconselha, é o mestre agora, o pregador. Pense antes de agir. Veja o que você está construindo. Se você abrir um buraco, você pode cair nele. Se você vai derrubar um muro, você pode ser picado por uma cobra. Se você está rachando lenha, pode ver que há perigo. Havia uma pessoa, um vizinho nosso, que dizia, é melhor ficar perto de um homem fazendo a necessidade do que o homem que está rachando lenha. Então, pense antes de agir. Também, não fale sem pensar. Não fale demais. Quem fala demais falará tolices e absurdos. E ele está lembrando um provérbio, né?
lembrando o provérbio, que o tolo passa até por sábio se ele ficar quieto. Outra coisa que Salomão observou e está deixando para nós: o muito tolo se esgota de tanto trabalhar. O muito tolo, de tanto trabalhar. Também ele diz: um país vai mal. Por quê? Quando o governo se deixa se levar por muitas opiniões. Não tem conselheiros certos e conselheiros sábios. Então o governo vai mal. Ele vai pela opinião de muitos. E também quando começa a se divertir de manhã. Achei interessante essa observação dele. Quando o governante começa a se divertir de manhã. E quando vai bem o governo? Quando as autoridades têm decisões próprias e de bons conselheiros. As autoridades sabem se controlar e olha aqui, comem na hora certa e não bebem demais. Salomão observou muita coisa, ele era muito sábio. Come na hora certa e não bebem demais. Outro assunto, preguiça. Você vê o telhado da sua casa precisando de um remendo, precisando de um socorro, faça logo. Senão, o telhado cai. Muitas coisas que a gente vai deixando e depois fica muito pior. Não critique o governo, nem o rico, nem no seu quarto, porque eles poderão saber dessas coisas e você se dar mal. Então, ele continua, isso tudo está no capítulo 10, vale a pena a gente ler e refletir sobre isso aí. No capítulo 11, ele fala sobre conselhos práticos para todos. E um estudioso, ele pegou aquele versículo, lance o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai recolher. E um pastor, ele colocou isso numa vida muito prática. Ele falou assim: aplique o seu dinheiro em bons negócios, em vários lugares e em negócios diferentes. O mesmo versículo aplicado na vida financeira, na vida espiritual, na vida de generosidade. Ele também diz, olha lá para o preguiçoso, quem fica esperando o vento mudar, nunca plantará, nem colherá. Também, ninguém pode entender o que Deus faz. Deus dá para nós o desejo de compreender as coisas, mas há um limite, nós nunca vamos compreender os pensamentos de Deus, as atitudes de Deus. Nós somos muito pequenos diante da majestade de Deus e do amor que Deus tem pela humanidade. Semeia de manhã e de tarde. É o trabalho constante, perseverante até o fim. E ele diz assim, como é bom ver o sol. Viva alegre durante os anos de sua vida. Os anos são poucos, mas tem tanta coisa boa, tanta coisa bonita. Ele opta aqui pelo otimismo. É você olhar o céu azul com as nuvens brancas, os passarinhos, as árvores, os ipês. Olha as coisas bonitas, as coisas agradáveis. Tenha um pensamento positivo e otimista diante das coisas. Depois ele deixa também do outro lado. Lembre que vocês, que todos nós, vamos ter dias de trevas. E ele diz assim, muitos. E também nos lembrarmos, todos nós vamos morrer um dia. Aí ele se volta para os jovens e ele diz assim, aproveite ser feliz. Faça tudo o que você quiser. Siga o seu coração. Mas lembre, Deus julgará tudo o que você fizer aqui com o seu corpo. Paulo, lá no Novo Testamento, ele diz, o julgamento de Deus, o juízo de Deus, pelo modo que nós vivemos aqui.
E Salomão fala para os jovens: não deixe que nada preocupe você e nada faça você sofrer. A mocidade dura pouco. E lembre sempre, tudo que nós fazemos aqui, debaixo do sol, tem consequência. Nós precisamos estar atentos. Capítulo 12 é o último capítulo do livro de Eclesiastes. Lembre do seu Criador enquanto é jovem, antes que cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer nesta vida. Antes, eu posso dizer de experiência, antes que a gente tenha muitas limitações. Os nossos sentidos vão ficar fracos, enxerga menos, escuta menos, anda com dificuldade, tem medo da altura, não tem apetite, os cabelos ficam brancos, é a velhice. E todos nós, quem não morrer cedo, vai passar por isso. Então ele fala: lembre do teu Criador, porque você vai ter limitações. Estaremos todos caminhando para a casa do Pai. Nosso corpo voltará para o pó e o nosso espírito para Deus que o deu. E ele que muitas vezes, tudo isso é ilusão, tudo é vaidade. E eu fiquei pensando, mas nós estamos nos alimentando daquilo que ele deixou escrito. E ele mesmo escreveu: o sábio continuou a ensinar, estudou, examinou, procurou palavras agradáveis para o seu ensino, e tudo que ele escreveu é verdade. O único pastor de todos nós, aquele que está além do céu, está comandando, governando tudo e tem os seus projetos já firmados. E Salomão escreveu assim: os livros continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. É interessante porque tudo que fazem de pessoas sendo entrevistadas, atrás tem uma estante cheia de livros. E ele diz que estudar muito cansa a mente. De tudo que foi dito, Salomão escrevendo, a conclusão é essa: teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque para isso nós fomos formados. Teremos que prestar contas de tudo que fizermos. Quando eu estava lendo isso aqui, para levar Deus a sério, temer a Deus e guardar os mandamentos, eu estou lendo na Bíblia cronológica justamente o reinado de Salomão. Quando Davi fala com Salomão para ele guardar os mandamentos, para ele obedecer a Deus, para ele servir a Deus, que Deus continuaria abençoando ele e os seus descendentes. Então, o mandamento e o temor a Deus para fazer o que Deus quer, e o que Deus quer é o melhor para nós. Lembramos agora dos refrões que tem no livro de Eclesiastes. Ele fala: o melhor, o bom é comer, beber, trabalhar, conviver com a pessoa que você ama, gozar a vida. É presente de Deus isso. Quando você tem alegria nessa vida simples, é presente de Deus. E nós falamos que precisa ter esse desejo, e é só Deus que dá para nós, de valorizar o tempo que nós passamos juntos, o nosso trabalho, a nossa profissão. Debaixo do sol, no temor de Deus, as coisas são diferentes. E olhando isso aqui, eu andei pensando, quando ele fala do trabalho, ele diz que o trabalho pode dar alegria para nós. Mas eu pensei também numa vida simples. Na realidade nossa, em 24 horas, eu penso assim: Deus separou direitinho 8 horas para a gente trabalhar, fazer com honestidade, fazer com dedicação, fazer com alegria o nosso trabalho. 8 horas é para a nossa convivência, é estarmos juntos, comer, beber, se alegrar, consertar coisas da casa,
fazer exercício, ler a Bíblia. São essas 8 horas de convivência. E 8 horas para o descanso. Os médicos têm se preocupado muito com o descanso, com o sono das pessoas, principalmente nessa pandemia. O sono restaura, o sono cura a gente. Então eles falam para não comer muito antes de dormir, para dormir 8 horas, para apagar todas as luzes. E tem uma mulher de Deus que prega e ela disse assim: e antes de entrar para o quarto, desligue o maldito celular. Eu me arrepiei quando ela falou isso. Mas eu acho que nós precisamos prestar atenção no que Deus está falando conosco através dos seus mensageiros. É para o nosso bem, é para a nossa alegria, é para a nossa felicidade, mesmo debaixo do sol. E ainda outra coisa que me impressiona muito no Antigo Testamento é aquele mandamento que havia antes da lei: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E no 7º você descansa, porque Deus trabalhou em 6 dias e separou esse dia, consagrou esse dia para o descanso, para a adoração a Ele e para a convivência em família. O pregador pregou. Vamos abrir nossos ouvidos, nosso coração, para ver o que Deus tem nos ensinado todos esses dias. Que Deus nos abençoe.